Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma React. No meio desta confusão toda da libertação de mais de 3 milhões de páginas sobre o caso Epstein, é o caso que está na berra esta semana e, como não poderia ser, vamos dar uma vista de olhos no que é que está a passar. O vídeo que vamos ver é do Planeta Novo, grande shout-out, um canal muito bom que eu costumo acompanhar, um canal brasileiro. Depois o link há de ficar aí na descrição do vídeo original. Mas vamos ver e dar react. Depois ficará no canal do YouTube. Jeffrey Epstein foi um financista e empresário condenado por abusar de menores e operar uma rede de exploração sexual, antes de falecer na cadeia poucos dias após sua prisão. Na última sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de páginas dos arquivos envolvendo seu caso. Muitos nomes de envolvidos... Pá, isto é o caso do P. Diddy em esteroides. A quantidade de gente importante e famosa que estava metida nesta merda. Mick Jagger, Bill Clinton, mano, Stephen Hawking foi à ilha. Olhem a loucura. Ainda estão censurados, mas outros já apareceram, incluindo de políticos de alto escalão e pessoas... O príncipe André do Reino Unido. Hoje muita fama e poder. No vídeo de hoje, então, traremos algumas das novas relações do caso Epstein. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Jeffrey Epstein mais uma vez e inclusive, para deixar um recadinho para vocês. Opa, mas querem ver a cena que eu achei mais coisa hoje foi... Vocês viram a comparação da foto da Maddie... A fotorobô, vocês viram essa merda? A fotorobô da angariadora de miúdas que trabalhava para o Epstein e o retrato robô da gaja que... Olhem para esta merda. À esquerda, um desenho de uma das pessoas suspeitas do rapto de Madeleine McCann, divulgada no site oficial da família. À direita, Ghislaine Maxwell, mulher assistente e traficante de mulheres e crianças de Jeffrey Epstein. Não tinham visto isto? Deixa-me tirar aqui a minha câmera para vocês verem melhor. Foda-se. Olhem agora no meio disto tudo. Olhem agora no meio disto tudo. Olhem agora no meio disto tudo. Descobrirem que os dois casos estavam ligados. Esperem aí que a câmera agora é parecida, não é? Estão a ver? E olha agora o caso do Epstein estar ligado. Estão a ver? As teorias começam a espalhar-se por aí. As teorias andam aí. Já sabem que nós, para falarmos destas teorias, precisamos sempre do nosso chapéu de alumínio. Sempre. A gente já fez um vídeo sobre ele lá quando tudo começou, certo? Inclusive naquela época a gente foi o primeiro canal do Brasil a falar sobre ele. Então, até um dos vídeos que mais tem view no canal, se não me engano, tem quase 4 milhões de views. Tipo, foi algo que na época rendeu bastante. E a gente continuou falando porque saíram algumas notícias envolvendo ele. E na época quem tava fazendo a exposição era até o Anonymous, né? Então envolveu outras pessoas, outras causas e tudo mais. Depois do tempo veio uma nova leva de documentos sobre o Epstein. E a gente fez mais um vídeo. E algumas pessoas clicaram e comentaram: pô, de novo esse mesmo vídeo? E não quando era o mesmo surgir vídeo. Uma conspiração era um vídeo, que vale a pena. Com atualizações sobre o caso dele. E agora a gente vai fazer mais um vídeo de atualizações, só que dessa vez a gente tem 3 milhões de páginas de documentos para poder transformar em vídeo. É muita coisa. Então como que a gente pode fazer para lançar vídeo sobre ele e você saber se você já assistiu ou não? O que a gente vai fazer? Esse EP aqui, por ele já ser uma continuidade, ele vai estar escrito EP2 aqui no centro. Igual na época do Diddy. Lembra que tinha dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5? Agora, EP2, certo? Os próximos que forem saindo vão ter todos ali EP3, EP4 e você vai poder saber se você já assistiu ou não, certo? Hoje estou aqui com o Lucas Cieca por trás da câmera e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para mais um vídeo. Salve, Bruno Fabio. Os documentos, isso, tipo,
senti que dessa vez foi a leva mais forte, assim, tá? Mais aprofundada. Isso, tipo, as coisas que veio, assim, que, pô, umas coisas bem pesadas. Não foram documentos que não levam a lugar nenhum, né? São documentos que dão... Exatamente. São documentos que dão ótimos indícios, né? Um indício é diferente de uma prova. Uma prova soluciona e fala, tá aqui, ó. Não tem mais como fugir disso. Foi isso que aconteceu. Um indício é algo muito forte que leva a crer naquilo, mas que ainda não prova. Ou seja, ainda faltam partes a serem divulgadas e essas partes podem colocar muita gente na cadeia, certo? Esta é a grande questão e é uma das coisas que tem levantado mais problemas, que é, ele foi preso, ele tirou a própria vida por, teoricamente, traficar pessoas. Vou ter alguns cuidados com as palavras por causa do YouTube, e crianças. Mas ele traficava para quem? É que não há ninguém acusado sequer de nada relacionado com o caso dele. É como se ele... Ok, tu foste culpado porque fazias isto. Ok, mas fazias isto sozinho? Tipo, para ninguém? E tens bué fotos com bué gente? Nada disto serve de prova. É que não há um único condenado por causa do caso ou de ligação ao Epstein. Não há. E é claro que depois ele apareceu e este sim, olha, vamos buscar o nosso chapéu, não é? Porquê? Porque ele tirou a própria vida na cadeia. Ele tirou a própria vida na cadeia. Mas por acaso, a câmara de vigilância que apontava para a porta da cela dele, desapareceu 1 hora de gravações. Antes da morte, aconteceu, desapareceu. Um erro informático, uma merda qualquer. Não há a gravação, desapareceu ali. Há a teoria de que ele estava ligado à Mossad, que ele estava ligado a uma data de forças de outros países, de forças de informação, e que ele na realidade não morreu mesmo. Estão a ver? Mas isto eu só posso contar estas coisas com este chapeuzinho. A quantidade de teorias e de material à volta deste caso, pessoal, é assustador. É assustador. Qual vai ser a meta de likes? 12.500 likes. 12.500 likes, então. Começando falando do Trump, que foi o nome mais citado nessa segunda leva. O nome dele apareceu... porque depois é isto. Para o condenarem, é porque teve que se provar que ele tinha feito algo. Então, mas provou-se que ele fez isso e as pessoas que participaram ou quem ele fez, não têm consequências disso? É que para ele ter sido condenado é porque havia provas muito fortes do que ele fez. Foda-se, então e estes clientes todos? E estes amigos todos? Nada. 5.300 vezes somente nessa leva. Muitas menções vêm de artigos... e mais uma coisa, desculpa interromper outra vez, que é... O Jay-Z é que sabia andar nisto. É que já nos chegava a aparecer nas do P. Diddy, o Jay-Z também está implicado aqui no Epstein, o gajo, neste tipo de festas, estou a ver que ele era o rei. O gajo fez o bingo destas festas. Em que o Epstein fez e compartilhava, né, e que tinha o nome do Trump na matéria. Ou seja, por exemplo, ele estava no e-mail conversando com alguém sobre algo que estava acontecendo no mundo, aí tinha uma matéria que envolvia o nome do Trump, ele mandava a matéria para a pessoa, então o nome do Trump aparece por ali, certo? Tudo que tá lá dentro do e-mail do Epstein tá ali público pra gente ver, não somente aquilo que pode ser incriminador. Por conta disso, então, o nome do Trump aparece muitas vezes, aparece mais de 5.000 vezes, né? Só que existem algumas aparições que têm um peso diferente, não é só uma citação. São mais de 12 acusações que aparecem no meio dos documentos contra o Trump, e essas acusações fazem parte de uma lista compilada pelo FBI de consideradas denúncias não verificadas. Ou seja, esse documento que mostra isso é uma lista feita pelo FBI, escrito Donald Trump, acusações não apuradas, acusações, né, que não foram verificadas, que ninguém foi atrás para ver nada. Que é o tipo de denúncia que a pessoa liga, dá algum depoimento, mas não se torna um processo em si. E outros relatos que não são acusações diretas contra ele, mas que envolvem o nome dele dentro de algum crime. Então essas 12 são coisas mais sérias. Um caso que vem sendo bastante compartilhado é um caso que terminou com uma vítima fatal. Um homem
ligou pro FBI em 2020 para falar de uma morte suspeita em Oklahoma 20 anos antes, em 2000. Esse homem disse que uma mulher foi executada dias depois de reportar à polícia que teria sido violentada sexualmente por Epstein e pelo Trump. Esse homem era motorista e teria levado o Trump ao aeroporto em 1995, ou seja, 5 anos antes, né, de acontecer o crime contra essa mulher. E quando ele levou o Trump ao aeroporto nesse ano de 1995, ele teria ouvido o Trump no celular repetindo o nome de Jeffrey várias vezes e fazendo referências a abusar de uma garota. O homem disse que estava a poucos segundos de encostar a limusine que ele estava dirigindo e tirar o Trump do carro na base do soco, porque ele não estava, né, se enojando com o que ele estava ouvindo. Ele disse também que chegou a conhecer essa mulher pouco antes de 2000, no final de 99, né? E disse que soube da história dela, que ela era uma das vítimas do Trump, que nessa vez de 95 ele soube que o Trump fazia esse tipo de coisa, que em 99 ele conheceu a mulher e aí soube da história e que ela era uma das vítimas. E que ele ficou falando, ó, vai na polícia, né? Ele insistiu pra ela, vai na polícia contar isso, não é porque eles são dois caras bilionários, famosos, que eles vão passar impunes, vai lá. E ela falava que não, eu não vou ir lá, porque se eu for lá, vão me matar. Poucos dias depois disso, então, ela contou pra ele, ó, fui na polícia, né? Fui lá, contei tudo, e poucos dias depois de ir na polícia e de falar com esse rapaz, com esse motorista, ela apareceu morta. A causa foi considerada, né, como se ela mesmo tivesse tirado a própria vida. Então, que é bem suspeito, que é o mesmo caso do Epstein, inclusive, Exato. Né? E além desses casos em si, a gente tem outros que também ainda não foram confirmados, como por exemplo... Estes casos... eu não posso usar a palavra porque isto vai para o YouTube. O tiraram a própria vida... tiraram-lhes a própria vida, não é? Há sempre esta suspeita, sempre. Por exemplo, uma pessoa que fala que o Trump fazia festas e que essas festas eram abastecidas com crianças pelo Epstein e o Trump então avaliava essas crianças para saber quem que estava aprovado ou não para poder entrar na festa. Como que ele fazia isso? Ele checava o tamanho das partes íntimas dessas crianças com o dedo dele. Inclusive, essa testemunha que aparece falando isso, ela fala sobre o... Foda-se, que nojo. Que nojo. Trump, sobre o filho do Trump, sobre o Elon Musk e outras pessoas ao redor, inclusive outros homens mais velhos que essa pessoa não teria conseguido reconhecer. Vai lembrar, pessoal, isso é um testemunho de alguém denunciando eles, certo? Isso não quer dizer que de fato tenha acontecido, não é assim que funciona, né? Mas já é alguma coisa que aconteceu. E o mais importante disso tudo é a anotação feita pelo próprio FBI. Não foi apurado, certo? Então, assim, não foi checado. A gente não sabe se isso aconteceu. Eu, por acaso, acho que o não foi apurado não significa que não foi checado. Eu acho que o não apurado significa... Olha, a câmera... O não apurado significa que não se conseguiu provar. O Bruno interpretou como não se tendo ido atrás, não é? Não se tendo ido procurar. O não apurado, para mim, é... ok, há essa acusação, mas nós não conseguimos provar. Pelo menos é a interpretação que eu faço. Ou não. Inclusive é até meio difícil fazer isso, né? Voltar no passado, voltar no tempo para entender o que aconteceu naquela época, tantos anos depois. Mas ao mesmo tempo a polícia nunca transformou isso aqui num processo. Uma outra menção que acontece ao Trump é nos e-mails. Numa troca de e-mails entre o Epstein e uma pessoa que teve o nome tampado, porque tem isso. Se você ainda não viu o vídeo anterior, vai lá e assista. Tem um monte de censura rolando nos documentos. Eles cobrem fotos, cobrem uma parte específica de um rosto, um nome, alguma coisa do tipo. Então tem muita coisa censurada ainda. Então, em um desses e-mails em que ele mandou um e-mail para alguém que a gente não sabe quem, a pessoa tá falando sobre estar pensando em levar algumas pessoas, que a gente não sabe quem porque tem o nome tampado, para algum lugar que a gente não sabe qual, que provavelmente é a ilha. Aí o Epstein responde que não seria uma boa ideia porque o Trump estaria lá e ele não gosta de garotas negras. Esse e-mail quem mandou... É tudo mau. É tudo mau. Foi o Epstein, não foi uma outra pessoa, não foi alguém que deu testemunho e tudo mais, né? Não, foi o próprio Epstein que escreveu pra alguém. E tem muitas outras citações do Donald Trump que a gente pode fazer somente um vídeo tentando encaixar tudo dentro de uma linha do tempo pra gente entender, né, onde que ele tava, o que que ele era naquela época, com quem que ele tava casado, não tava casado, ele foi pra esse lugar, tem foto dele nesse lugar, tem vídeo dele nesse lugar, a gente vai fazer num próximo EP. Mas continuando pra uma outra pessoa que... E vocês ainda, tipo, imaginem, isto é tão sórdido, que há relatos nesta nova divulgação de coisas ritualísticas, estão a ver?
assim mesmo agressivas em relação a bebés e a crianças, de cortar partes do corpo, pá, assim uma cena mesmo agressiva, tipo, este sem dúvida foi a leva de ficheiros e de informações mais agreste, porque aquilo era gente doente, era gente muito doente. Esta malta chegava ali a um nível de vida que achava mesmo tipo, que valia tudo. Foi citado que também tem muito poder. A gente vai falar do Príncipe Andrew. O Príncipe Andrew, inclusive, já vem colhendo os frutos disso aí há algum tempo, né? Não é de agora que se sabe que ele teve essa relação com o Epstein, e os documentos divulgados agora também incluem imagens. E uma imagem do Andrew. Dá pra ver quem que eles já estão, né? Jogando mais pra fogueira e quem não, né? Porque o... Pois, há boa malta desta que quase não aparece nas fotos. E depois já há deles que parece que há um registro infinito deles e aparecem em tudo. Dele, inclusive, há uma foto dele em cima de uma moça. Pá, ela tem a cara tapada, não dá para perceber se é muito nova, se não é. Mas em cima de uma moça tipo desmaiada. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Cara, eles liberaram uma foto, sim, né, do cara no lugar. Inclusive, eu tinha essa pergunta, tipo, por que eles não divulgam? Existe algum tipo de direito que protege as pessoas que estão ali naqueles meios? Então, não é as pessoas em si. A proteção não é de pessoas, a proteção é do Estado americano, da soberania americana. É isso que foi justificado pelo FBI. O FBI falou, tem muita coisa que não foi divulgada, porque se for divulgada vai fazer mal pro governo americano. E a justiça americana, por lei, ela tende a colocar tudo na rua. Todas essas coisas que estão sendo questionadas normalmente vão pra rua. Sim. Mesmo que depois de um tempo, assim, tudo mais. E mesmo que seja contra o governo americano. Um exemplo disso é que quando teve o MKUltra foi um projeto que eles testavam todo tipo de coisa com a mente das pessoas pra controlar a mente das pessoas. Isso aconteceu, tá, gente? Não que eles controlaram a mente de alguém, mas eles estavam tentando fazer isso. Aí dava LSD pro cara, aí dava todo tipo de droga, aí misturava um monte de situações pra ver como o cara ia reagir. Se você tiver no... Alguém encontra algum vídeo sobre isto? Que isto também é uma cena interessante. Foi um projeto provado que os americanos tentaram controlar a mente das pessoas. Pois há quem acredite que tenha resultado, há quem não acredita. Isso aí já entra mais no ramo da teoria, que o projeto existiu. E é MK Ultra, acho que é assim que se escreve. Isso também dá um bom vídeo para nós vermos. Torturado, né? Sim, é exatamente isso, Bárbara. E correndo, como é que esse cara vai ficar? Ele vai ficar mais estressado depois de um tempo e tudo mais. Então, tipo assim, várias coisas bizarras rolavam nesse MKUltra, igual vários outros experimentos, né, ao redor do mundo. Só que o MKUltra era dado como uma mentira, como uma conspiração. Inclusive o Stranger Things, que tá em alta baseado. Aí, é meio que baseado no MKUltra. Quando saiu que de fato existiu o MKUltra, que alguma pessoa falou, todo mundo falou, pô, mas essa pessoa do nada falar isso, será que ela não tá falando só porque já tem gente falando e agora que é uma teoria da conspiração, essa pessoa vai ganhar atenção se falar isso? Quer surfar em cima, né? Quer surfar em cima? Que é a mesma coisa que a gente sente aqui. É normal você sentir isso, quando você ouve tudo isso. Você fala, pô, é muita coisa, muito detalhe, muita gente poderosa, não sei se eu acredito 100%. Beleza, você tá certo de pensar assim, inclusive. E naquela época era a mesma coisa. Até que em algum momento eles foram obrigados a publicar tudo. E quando publicaram tudo, foi confirmado. O MKUltra não era uma conspiração, não era uma mentira, era algo que tinha acontecido de verdade. Era um projeto que tinha chefe, que tinha hierarquia, que tinha tudo. Aqui, eu acho que é a mesma coisa. Tem muita coisa que é citada por aí como teoria da conspiração que a gente vai descobrir que é verdade. Mas tem muita teoria da conspiração também rolando que nunca vai ser provado como verdade porque é só uma mentira. É alguém que tá se aproveitando desse momento para criar teorias, certo? No caso do Andrew, por exemplo, a gente consegue ler toda a história dele envolvendo o Epstein e entender o que tá acontecendo. O Andrew foi pego do lado do Epstein lá em 2010, gente. Tipo assim, 2010, na primeira vez que caiu a casinha do Epstein, que ele ficou preso lá 1 ano, onde ele ficava preso um dia, né, por semana só. Quando aconteceu isso, o Andrew já tava junto dele. E já teve gente que falou, cara, tá acontecendo um negócio estranho lá nos Estados Unidos? Esse empresário aqui, esse cara aqui que cuida do dinheiro de vários empresários, esse tal de Epstein, ele tá envolvido com um escândalo de abuso de menores. E ele é amigo do Andrew. E ele já foi cobrado naquela época por isso. Mas ele continuou indo até o Epstein, certo? Depois de um tempo, caiu a casa de novo. E quando caiu de novo, foi pro público. Dessa vez não teve como abafar. Quando ele viu que não tinha como abafar, o que ele fez? Ele falou, não, eu não sabia de nada. Quando eu comecei a ver quem era o Epstein, eu me afastei dele. Bizarro, né? Certo? Só que ele já sabia. O melhor amigo que andava no...
que andava nas festas todas, aparece bué. E pá, não sabia de nada, nunca tinha reparado. Nestas alturas as pessoas nunca sabem de nada, nem nunca repararam em nada, não é? Mas por acaso acho que das pessoas famosas foi aquele que acabou por sofrer mais consequências relacionadas com o caso, foi mesmo o Príncipe Andrew. Pá, porque ele está ligado a isto desde o início. Desde o início. Sabia, e ele continuou com esse cara durante muito tempo. A gente tá falando de alguém que conviveu com o Epstein do início dos anos 2000 até 2015, por aí. E esse cara já tava tão confirmado que a família real já largou a mão dele, certo? Ele já não é mais considerado uma pessoa que tem todos os mesmos direitos dos outros membros reais lá na Inglaterra. Então esse cara já tava taxado como, não uma teoria da conspiração, como alguém que já tá se provando, né, que participou. E saiu uma imagem dele nesse local. Eu acho que é um modus operandi, certo? Se a grande mídia descobrir detalhes sobre pessoas de outra forma, talvez o que está censurado hoje não esteja censurado na próxima leva. Você entende? Por exemplo, consegue mais informações sobre o Trump de outras formas, que não através desses documentos. Coloca para o público ver, pode ser que venha uma foto que conte a história que a gente vai descobrir. Entende? Essa do Andrew é tipo isso. A gente sabe. Era esta a foto que eu estava a falar. Ele em cima de uma rapariga que aparentemente está apagada, não é? Este tipo de censura era aquilo que o Bruno estava a explicar. Há muita coisa que está truncada, que até deu uma polémica numa das remessas anteriores, que se tu passasses, copiasses e colasses no Word, dava para ver o que é que estava por trás dos quadradinhos pretos, que os gajos usaram aquela ferramenta da Adobe, que aquilo era bué fácil de tirar. Mas a justificação da polícia norte-americana para haver informação censurada é exatamente... o que ele estava a dizer, que essas informações poderiam pôr em causa a soberania da América, o governo americano. Ninguém saberá, só os que sabem o que é que está atrás daquelas tarjas pretas é que sabem. Das histórias não tinha uma imagem. Agora a gente tem uma imagem do Andrew em cima de uma mulher, não dá pra saber se é uma mulher ou se é uma criança, certo? Mas em cima de, né, uma pessoa do sexo feminino ali. E além dessa foto tem outras fotos e tem uma troca de e-mails entre o Epstein e o Andrew em 2010, como eu falei que o negócio já é antigo, né? Na qual o Epstein convida o Andrew a jantar com uma amiga dele e o Andrew responde que ficaria encantado em vê-la, pedindo detalhes sobre ela. Essas mensagens foram enviadas 2 anos depois que o Epstein já era condenado e o Andrew então tinha total certeza de quem ele estava lidando. Essas novas revelações aumentaram a pressão sobre o Andrew, já que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer convocou informalmente ele a depor ali ao Congresso americano sobre as ligações que ele tem com o Epstein, e o Congresso americano quer que ele fale desde o ano passado, mas ele não respondeu ao pedido, e não pode ser obrigado a isso, pois se trata de outro país, ser uma pessoa, né, que é da Inglaterra e não do... Claramente, no rol de pessoas conhecidas envolvidas nestes casos, o Andrew é o que eles estão a tentar lançar para a fogueira. Mas mais vão aparecer, porque um caso destes não se apaga só com um queimado, não é? Agora sim, o Andrew foi o primeiro a ir para a fogueira, e óbvio que já está a arder, e já agora estas merdas sobre ele saem tipo como se fosse uma coisa normal. Dos Estados Unidos. Ou seja, obrigatoriamente ele não vai ter que ir lá, certo? A não ser que a Inglaterra obrigue ele. Mas por enquanto ele não é obrigado a ir. Mas o comportamento dele de não ir, de não querer dar nenhum tipo de explicação sobre isso... é suspeito, né? Já é bastante suspeito, né? E logo o próprio nome do avião do Epstein, o Lolita Express, para quem não sabe, o Lolita vem de um livro... de um autor russo. Deixa-me procurar aqui. Vladimir Nabokov. Mas é um livro que fala sobre um professor que tinha atração por pré-adolescentes. Acho que é melhor pôr assim nestes termos. E ele dar este nome ao avião, considerando todo este ambiente à volta, suspeito, não é? Suspeito. Olhem aqui a cara. Esta não é aquela cara da gaja que foi presa que parece a que estava atrás da Maddie, a do retrato robô da Maddie?
lembrar que ele é o caso mais famoso que a gente já tinha, envolvendo a Virginia, né? A Virginia Giuffre, que foi uma das vítimas mais conhecidas do Epstein, que afirma que foi abusada pelo Wendell e que conta como isso rolou, como ela viajou com ele para outros lugares, como ela continuou estando com ele ali, né? Inclusive, esses caras que têm essa sensação de poder na dominação, na humilhação do outro, como o Diri fazia, por exemplo, né? Esses caras, eu sinto que eles gostam de manter uma relação. Porque quando eles têm uma relação de longo tempo, eles têm uma pessoa que eles vão descobrindo um novo limite da pessoa. Sim. Eu acho que não começa assim, sabe? Eles vão cada vez testando mais e vendo até onde vai o poder deles. E digo mais, eles vão fazendo isso até o momento que essa pessoa já é suscetível a tudo. Ou seja, no início eu vou lá, eu toco, mas não consigo tocar em tais partes. Depois eu toco qualquer parte. Depois eu toco e faço o que eu quiser com o corpo dela. Depois eu toco, faço o que quiser e coloco mais uma amiga. Depois ela começa a me ajudar a fazer. Quando ela tá fazendo tudo o que eu quero, já perdi o interesse. Porque daí tá muito fácil. Porque o desejo é na manipulação, é no controle sobre o outro, né? E quando o outro começa a te servir, já não serve mais. Então muitas dessas meninas não foram abusadas uma única vez, foram abusadas várias e várias vezes, repetidas vezes, porque de alguma forma elas tinham um traço que interessava a esse tipo de homem. E vale lembrar que no caso da Virginia, que falou tudo contra o Wendell, ela também apareceu e também teoricamente teria tirado a própria vida, né? Mais um caso bizarro aí, né? Bastante gente tirando a vida, né? Pois é. Outro cara de muita importância que aparece é o George Bush e o Bill Clinton. O George Bush, pai, ex-presidente dos Estados Unidos, ou seja, velhaco lá, né? Também aparece nos arquivos. E ele aparece uma queixa feita por um homem que supostamente foi vítima do Epstein quando era menor. Esse homem teria sido levado a um iate 2 vezes, uma quando tinha 5 anos e outra com 8. E lá ele teria sido violentado sexualmente pelo Epstein, mas também pelo George Bush e outro ex-presidente, o Bill Clinton. Meu amigo, cara, 2 ex-presidentes. Inclusive o Bill Clinton tem bastante coisa pra falar dele, a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Absurdo. E na real pode, né, ser 3, né, que se for confirmado o Trump também, todas as coisas, cara, é tipo uma seita meio que bizarra. Então, eu acho muito perigoso isso que a polícia fez, cara, esse jeito que a justiça fez, mano. César. Como é que você pega e fala assim, a gente vai pegar tudo que tem sobre o caso e vai soltar junto? Não é César, é Caesar. A polícia tem esse poder de filtragem e a gente não pode confiar na polícia e na justiça americana? É isso que parece, né? Vamos soltar tudo porque vocês estão desconfiados que não dá pra confiar na justiça. Beleza. Mas soltar tudo a gente não sabe, mano. O que é real? Esse cara, ele é um louquinho? Esse é um cara que fica parado numa praça, numa cidade aí qualquer? É César, posso chamar César? Da cidade que tá falando isso? Okay. Ou esse cara é uma pessoa... esse cara tem prova, ele tem indício, esse cara tem testemunho, ele tem algum tipo de coisa que... Pá, claramente, este caso é mais antigo, mas claramente que há aqui traços da situação do P. Diddy, não é? O P. Diddy, este caso já era minimamente... Não era minimamente, já era bem conhecido. O P. Diddy, depois daquelas festas e todo o caso que se veio a saber depois, pá, claramente havia aqui uma influência, né? O mesmo círculo, as grandes elites da América, o mesmo tipo de festas, de promiscuidade. Por acaso no caso do P. Diddy, nunca se ouve falar de menores. Pelo menos eu não tenho assim de cabeça nenhuma referência. Corrijam-me se estou enganado. Não tenho assim nenhuma referência do caso de P. Diddy. Era mesmo só o blackmail com a malta famosa e drogas e cenas. Aqui este caso do Epstein ainda é pior, não é? Em caminho pra isso, sabe? Tipo, a gente precisa saber, pô. Porque senão, tudo vai virar verdade e tudo vai virar mentira ao mesmo tempo. E eu acho que é exatamente isso que eles querem. A gente vai perder A gente meio que vai normalizar, né, as notícias. Tipo, tu vai ver uma notícia bizarra e tu vai falar, tá, mas será que é isso aí mesmo? Será que... Inclusive... vai ser um bagulho que vai chocar, tá? Um negócio que parece teoria da conspiração, mas também não é o seguinte. O governo americano tem uma arma muito forte ali nas suas mãos, que é Hollywood, certo? Que produz filmes pro mundo todo. E Hollywood sempre... de alguma forma, é utilizado para poder comunicar coisas que o governo quer comunicar. Vou dar um exemplo. Quem era o vilão nos filmes antigos, até os anos 80, 90? O russo. Era sempre um russo, né? Lá no Rock Balboa era um russo, não é? Acho que é. O brancão lá, altão, sempre é um cara russo que aparecia como vilão, porque era a União Soviética. A gente tá nos anos 2000, a gente tem um filme do Homem de Ferro, que o vilão se chama Mandarim, tá ligado? Tipo assim, chinês. Você pode falar, não, mas já tinha lá... Beleza, mas por que isso ganha espaço nesse momento de agora? Porque existem interesses maiores, sabe? Às vezes você faz algo que o governo quer e você consegue um investimento do governo, sabe? Tipo, a mais ali no seu projeto. Então o governo,
já algumas vezes também incentivou ondas para pessoas serem desacreditadas. A gente fez um vídeo, o último vídeo que a gente fez é sobre os Panteras Negras. Lá é confirmado pelo FBI que o FBI tinha um plano para espalhar fake news sobre os Black Panthers. Pra desmantelar o grupo, né? Então vamos criar um monte de história que ninguém vai saber o que é verdade e o que é mentira. E aí enfraquece aquilo, sabe? Exatamente. Vamos, por exemplo, colocar em cima de qualquer assunto que envolva, sei lá, vida extraterrestre, um monte de coisa que fica parecendo que qualquer um que fala disso é um maconheiro maluco que tá puxando assunto, entendeu? Tipo, de qualquer lugar, porque a gente não tem prova nenhuma ainda. Então, tipo, vamos incentivar esse tipo de discurso. De qual forma? De várias formas. Com investimento, com abertura pra isso. Agora pode ser a mesma coisa. Vamos soltar um monte de coisa junto pra sair tanto absurdo que todo mundo vai olhar e falar, eu acho que não é tudo verdade, sabe? E o que é verdade? Não sei, a gente não vai explicar pra vocês o que é verdade ou não, tá ligado? Até porque esse testemunho que tem aqui, por exemplo, contra o Bill Clinton... A cena é essa, é criar o caos para prosperar, não é? Tu crias o caos para, no meio de tanta coisa que é mentira, vão as verdades e tu chegas a um ponto que no meio do caos tu não consegues distinguir. É uma estratégia muito conhecida, muito conhecida. E quanto o Bush, é absurdo, pô, porque ele continua com uma outra vítima falando ali de um sacrifício ritualístico que teria sido feito, onde o cara teria o pé cortado com uma cimitarra. Não faço ideia de como que isso teria acontecido, mas a cimitarra é aquele facão tipo da Aladdin, né? Sabe? Que é um facão assim. Que ele é curvadinho? Curvadinho. O cara falou que teve o pé cortado com um negócio desse, que ele tava no iate enquanto isso acontecia, e que nesse mesmo iate que isso aconteceu, ele viu bebês sendo desmembrados. É este relato, eu li este e-mail, foda-se, se isto é inventado, o gajo que escreveu isto e que fez esta queixa é doente, não é? Que ele diz que viu os bebés a serem desmembrados. Inclusive o Bill Clinton participa numa destas cenas que está escrito que corta um pé e fala dos gajos de tirarem os intestinos. É macabro, é mesmo macabro. Por isso é que eu estava a dizer há bocado das cenas ritualísticas. Porque isto aqui tem que ser feito por alguma razão. Tipo, ou tu és extremamente sádico e isto cria-te algum tipo de prazer, mas a maneira como aquilo é feito e descrito parece mesmo quase um ritual, é bué estranho. Nos intestinos removidos e as pessoas... É isto, vou pôr um bocadinho para trás para vocês ouvirem tudo sem eu parar o corte. O pé cortado com um negócio desse, que ele tava no iate enquanto isso acontecia, e que nesse mesmo iate que isso aconteceu, ele viu bebês sendo desmembrados, tendo os intestinos removidos e as pessoas comendo as fezes desses intestinos. Isso aqui, agora vamos pra vocês. Isso aqui parece real ou fake? Cara, eu vou te falar que parece fake. Então. Mas não é um bagulho que eu descarto 100%. Não vou falar também, impossível isso ter acontecido. Se eu tô na redação de qualquer jornal, alguém chega e aponta isso aqui pra mim, eu falo assim, mano, tá, e aí, o que a gente tem pra poder apontar pra isso minimamente? Tá ligado? Mas é óbvio que isso aqui vai virar notícia. Você pega uma parte dos documentos, tá escrito lá que abriam bebês, tiravam a fezes e comiam, E eles já botam isso exatamente como tu falou, de propósito. É que depois disto cria choque. Essa parte também está explicada, César. Essa parte também está explicada. É que isto depois cria choque, mas lá está, tu depois não tens provas nenhumas e ficas aqui, não, foda-se, isto é macabro para ser verdade, isto não pode ser verdade. Mas depois merdas bem descritas com tanto pormenor que a situação dos bebés, há bué mails trocados de eles irem a países pobres, esta malta que era os angariadores ou até mesmo clientes a trocar e-mails a perguntar se ele queria que eles levassem, a irem a países pobres e comprarem crianças, basicamente. Há vários mails que mostram nisso, exatamente, grupos mais vulneráveis, como está a dizer a Bárbara, mas ali até era o mesmo, não era Estados Unidos, era mesmo América do Sul, África, era países pobres, pessoas necessitadas e frágeis, e eles compravam, iam lá buscar, como se fossem buscar. Olha, como aquele episódio que nós vimos dos animais em cativeiro há uns anos, não era dos animais em cativeiro, do tráfico de animais, há uns meses já, valentes. A mesma cena. Só com bebés.
Pra botar várias notícias assim e tu fala, pô... Tu não sabe o que é, né? Olha isso aqui como é absurdo. Tão absurdo que é mentira, tá ligado? Aí se no final das contas, por exemplo... Ou pode ser isto também, que é... No meio das notícias todas verdadeiras, vem tipo estas notícias de eles comiam fezes dos intestinos de crianças, que é para a malta, foda-se, não, isso é mentira. Está no meio daquilo que eu vos estava a dizer há bocado, que é usar umas notícias para criar o caos. E ok, não, foda-se, tipo, isso é impossível. Eles não iam matar os bebés e não tens provas e comer fezes, ninguém vai acreditar nisso, meu. E este tipo de notícia ou este tipo de informação no meio da outra quase que te descredibiliza. Bárbara, obrigado. Descredibiliza a informação que é verdadeira e perde-se ali no meio. E então no meio disto tudo lá está 3 milhões de páginas, milhares de vídeos, milhares de fotos. Chega-se a um ponto que tu já não consegues bem perceber o que é verdade, o que é que não é. Tipo, a cena mais absurda é a cena verdadeira. Pode ser? É uma rede de homens adultos que pegam garotinhas e levam pra lá e transam com essas garotinhas. Depois que você fala que pegava um monte de bebê, abria e comia as fezes dele, você olha e fala assim, nem é tão ruim quanto tinham falado, sabe? Então, exatamente. É foda, mano. Mas, tipo assim, mano, são muitas acusações que também aconteceram contra o Andrew, contra o Bill Clinton, que inclusive a gente vai trazer um próximo vídeo, e contra algumas empresas que já estão perdendo valorização, né? E muito mais pessoas aparecem nesses documentos que a gente vai trazer nos próximos vídeos. Então, se você quiser continuar acompanhando, fica ligado aqui no que vai estar escrito aqui no meio, capítulo 1, 2, 3, 4, porque a gente vai estar soltando vídeo aqui no canal com frequência agora sobre o caso. Tamo junto, valeu a nós. Caso muito macabro, é apenas o primeiro episódio. Vamos acompanhar aqui os vídeos do Planeta Novo sobre o caso. Este foi o segundo episódio. Nós não vimos o primeiro já é muito antigo, foi da primeira vez que libertaram casos, mas agora desta última leva porque é que tem mais informação e tem coisas mais concretas. Nós vamos acompanhar. Este, apesar de ser o episódio 2, é o nosso primeiro episódio a ver, mas a partir daqui vamos ver direitinho. Por isso, maltinha do YouTube, obrigado pela vossa companhia. Nós a seguir vamos já gravar o próximo episódio para soltar depois. Mas muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Fui! Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.